Mas vamos lá, o senhor também falou de Atos 4:12. O único nome dado, está certo, o nome dado é Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. E o que o senhor perguntou lá atrás, vou responder aqui. Cacô Felipe é salvo pelo nome de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é para salvar Cacô Felipe também. Salvar a mim, salvar todos os seus filhos que estão sobre a terra. O senhor não pode dizer aqui, o senhor quis dizer. O senhor quis dizer, fazer uma afirmação aqui, como se nós pregasse que vamos ser salvos no nome de Cacô Felipe. Nós não pregamos isso, senhor Rodrigo, o senhor não pode dizer isso. Nós curamos as pessoas em nome de Jesus Cristo, expulsamos os demônios em nome de Jesus Cristo, nós batizamos em nome de Jesus Cristo, é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos perdoados, é pelo nome de Jesus Cristo que nós seremos salvos. Você nunca viu nenhum dos seus apóstolos, discípulos e até mesmo o profeta dizer que temos que ser salvo ou pregar que a salvação é no nome de Cacô Felipe. O senhor não pode dizer isso aqui, porque isso é uma mentira. Nós pregamos a salvação em nome de Jesus Cristo, mas a pessoa enviada é o profeta Cacô Felipe. Era o nome de Jesus Cristo que salvava no tempo de Pedro, no tempo de Cornélio, mas o homem enviado, a pessoa enviada, o profeta enviado para Cornélio era Pedro. Era o nome de Jesus Cristo que salvava lá no tempo de Paulo, mas a pessoa enviada para o carcereiro foi Paulo. Era Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo quem salvava em 1520. Mas a pessoa levantada do lar para salvar os filhos de Deus, no tempo do Papa Leão X, era um homem chamado Martinho Lutero. E quando o senhor diz que todos aqueles que crê e confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo, nesse caso, essas milhões, para não dizer bilhões de pessoas, que estão dentro desse cristianismo diabólico e satânico, que é composto pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, todo mundo será salvo, porque todo mundo crê em Jesus e confessa que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Até os demônios creem em Jesus e confessa que ele ressuscitou. As prostitutas, os bêbados, os ladrões, os pedófilos, os políticos, os assassinos, os criminosos, todos eles confessam que Jesus Cristo é Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos. Isso não é salvação, senhor Cléber. Isso era salvação lá no tempo de Paulo. As pessoas tinham que crer em Paulo. Era Paulo que disse essas palavras aí. Hoje, a salvação é reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou. Hoje é o profeta Cacô Felipe. No ano 33 era Jesus, de acordo com João 17:3. Ok. Rodrigo, eu vou ter que te dar 4 minutos, tá? Porque você, de fato, fez uma tréplica, tá ok? Então vai ter, eu coloquei aqui 4 minutos, tá certo? Aí você pode começar, fica à vontade. Abre o seu som que tá fechado. Bom, o Dietmar, ele disse aí que a salvação, eles não dizem que a salvação é em nome de Cacô Felipe. Ronaldo Lima, por favor, roda o primeiro vídeo aí, por favor, que eu mandei pro senhor. No vídeo de número 1. E depois o vídeo de número 2, por favor. O profeta Cacô Felipe é a salvação de Deus. Sim, e ninguém pode ser salvo hoje, a não ser pela mensagem do profeta Cacô Felipe. E memorizando. Agora o vídeo número 2, por favor. Eu vou pedir que você feche o seu áudio, porque dá eco quando eu vou colocar aqui. Não a Bíblia. Não a Bíblia. Discípulos. Será que Paulo, um profeta, Bom, não, ficou bem claro aí. Primeiro, no primeiro áudio ficou bem claro aí o Cacô Felipe aí, o próprio Dietmar dizendo que não existe salvação a não ser pelo profeta Cacô Felipe, né? Que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Está tomando o lugar de Jesus Cristo, porque nós não cremos que Jesus Cristo ele tenha uma verdade. Nós cremos que ele é a verdade. Nós não cremos que Jesus Cristo ele tem a vida. Nós cremos que Jesus Cristo ele é a vida. Então, e no segundo vídeo que ficou meio ruim aí,
os apóstolos aí do Cancún Felipe, ele expressa aí a sua fala que o único livro de base nos dias de hoje, como doutrinação, como regra de fé, não é a Bíblia Sagrada, é o livro do profeta Cancún Felipe. Livro este aí que ele escreve o que quer, né? Livro este aí que ele rasga, tira a folha escritos quando ele quer. Que inspiração é essa? Que ele uma hora escreve, outra hora apaga. O texto que eles apagou do livro dele trata-se de o profeta Cancún Felipe. Ele tinha 7 milhões de reais dentro da casa dele e a igreja do profeta devendo 4 milhões. O que ele fez? Ele disse, não vou mexer nesse dinheiro aqui e vamos guardar aqui para nós, né? Aí, depois, entrou os ladrões na sua casa e roubou tudo. Aí eu gostaria de que o profeta aí me dissesse, que profeta é esse aí? Ele critica muito as igrejas aí, quando praticamente eles fazem pior, né? Fazem pior do que as igrejas. Aí eu também discordo de certa prática das igrejas. Mas nós não podemos julgá-las e colocá-las todas no mesmo patamar. Só que nós temos que entender aqui, todo que se considera seita, ele se diz unicista, né, e detentor da salvação. O profeta Cancún Felipe, ele diz que basicamente, nas religiões protestantes não tem salvação. Então, basicamente, desde o primeiro século, desde a reforma da igreja, desde dos nossos pais, desde a patrística, aí ninguém foi salvo. Somente no ano 1990, aí agora me faz a memória, quando surgiu esse profeta, que é um meio de salvação. Ok. Pessoal, eu vou pedir aqui pro nosso amigo fechar o áudio, isso. Eu gostaria de fazer aqui os anúncios, né? Eu quero agradecer aí a todos que estão acompanhando. Pessoal, então, no final do terceiro bloco, cada um faça aí uma pergunta Cada um faça uma pergunta para cada aí, que a gente vai selecionar uma pergunta para cada, beleza? Então, conforme nós fizemos o sorteio, agora quem inicia o terceiro e último bloco é o nosso apóstolo Deltamar com a sua pergunta. Então, você tem, apóstolo Deltamar, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Pode começar, o tempo já vai aparecer na tela. Pode começar. Ok, obrigado. Então, a minha pergunta agora, como estamos falando sobre salvação, né? A salvação de Deus é um profeta. Deus é o Salvador, mas a salvação de Deus na terra é um profeta, né? É um profeta mensageiro. Isso é o que a Bíblia mostra, desde Gênesis até Malaquias. E depois, quando Deus continuou enviando seus profetas, geração em geração, ele envia a sua salvação, né? O seu porta-voz, que é o seu profeta. Mas a minha pergunta para o senhor Rodrigo é no sentido do ministério de Jesus e dos seus apóstolos, né? Há muitas profecias no Antigo Testamento para o ministério de Jesus. E está bem claro que Jesus teve 2 ministérios, como eu disse. O primeiro, ele veio como filho de Deus, e como filho de Deus, ele veio para redimir a humanidade. E ele teve um segundo ministério, que ele vem como filho do homem. Filho do homem é um profeta. Quer dizer que ele tinha uma mensagem profética para o povo de Israel. A pergunta está em torno do seu segundo ministério, senhor Rodrigo. A pergunta é, o ministério de Jesus Cristo e o ministério dos seus 12 apóstolos foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ou foi para todas as nações da terra? Eu pergunto isto porque até nos dias de hoje você encontra protestantes, católicos, branamistas, evangélicos dizendo que vão ser salvos por Jesus. Que é Jesus que é a sua salvação. Que é Jesus que é a luz do mundo. Jesus que é isso, Jesus que é aquilo, tudo é Jesus. E eles podem dizer todas as coisas boas sobre Jesus. Está bem. Mas a pergunta que deve responder, a pergunta que as pessoas devem responder antes de falar estas coisas é: o ministério profético de Jesus como filho do homem, o ministério dos seus 12 apóstolos,
Foi para somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou foi para todas as nações da terra? E ele é a salvação de Deus até hoje? Aí está a pergunta. Você entendeu a pergunta, Rodrigo? Entendi. Então, você tem 5 minutos, pode ficar à vontade. Bom, Jesus, ele disse, ou melhor, João, ao escrever a sua carta, em João capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo o quanto recebeu, e deu o direito de serem chamados filho de Deus. Então, primeiro ele vem para a casa de Israel. Israel nega, não aceita o Messias, tá? E aí dá-se início o ministério de Jesus para outras pessoas, tá bom? É interessante a gente ver também que em João capítulo 5, verso 43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeis. Jesus está tratando aqui com Israel, que não recebeu. Então, quando a gente vamos olhar para a mulher samaritana, né? A mulher samaritana que fala com, ou melhor, não a mulher samaritana, a mulher cananeia, vai falar com Jesus ali, e Jesus vai dizer, olha, não é lícito tirar comida da boca e dar aos cães. Aí aquela mulher diz, mas até os cães compartilham da comida que cai da mesa de seus servos. A mulher cananeia ali, ela é de uma origem diferente. Então, Jesus está bem claro ali o tratamento que Jesus tinha para com os judeus e para com o tratamento que Jesus tinha para com os não-judeus. Agora, é interessante a gente ver também que Jesus ele é rejeitado pela casa de Israel em uma aliança que ele tinha feito com Israel. Ele tinha feito uma aliança com Israel, Israel o rejeita, e aí nasce-se que ele quebra essa parede da separação, conforme vai dizer Paulo, ele quebrou a parede da separação, essa parede que nos dividia, não há mais diferença entre judeus, grego ou gentil, ele quebrou essa parede e fez um novo povo. Que é esse povo? Esse povo é a igreja. É a igreja. Então, Cristo, o ministério de Cristo hoje, o representante de Jesus Cristo na Terra, hoje é a igreja que representa Cristo. É a igreja. Qualquer um que quiser ser salvo é mediante o nome de Jesus. Essa pessoa, mediante a salvação, quando ela aceita Jesus Cristo, essa pessoa passa a compor o corpo de Cristo. Aqui não estou tratando de uma igreja feita de pedra. Aqui não estou tratando de uma igreja feita de cimento. Estou tratando aqui de uma igreja espiritual. Paulo vai tratar isso, que há vários membros no corpo de Cristo. Paulo vai nos ensinar. Agora, tratando sobre o mediador, Jesus Cristo, em Colossenses 2, diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade composta em Cristo, ele é o cabeça totalmente. Quando a igreja disse, quando se reunires dois em meu nome, 2 ou 3 em meu nome, ali eu me faço presente, toda a divindade está presente ali dentro da igreja através de Cristo. Ele, como cabeça, ele tem corporalmente ali toda a divindade. A divindade está presente dentro da igreja, nobre de Antimã. Então, a gente temos que compreender isso daí. Eu já passo a palavra ao nobre de Antimã. Ok. O apóstolo Deltamar, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade. Ok, muito obrigado. Então, a pergunta para o senhor Rodrigo foi, se Jesus, como filho do homem, ministério profético, foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ou para todas as nações da terra, e se o seu ministério profético nos alcança hoje, dado que as igrejas pregam que serão salvos por Jesus, né? Serão salvos por Jesus de Nazaré. Bem, mas vamos ver o que a Bíblia diz. E ele citou um texto aí muito conhecido, né? Está em Mateus 15, 24, quando uma grega procura Jesus para que
ele libertasse a sua filha de um demônio, não era para ela ser salva, simplesmente libertar ela de um demônio. Aí Jesus disse que ele não poderia pegar o pão, que é a mensagem que ele trouxe, dos filhos que eram judeus para dar para os cães, que eram os gentios, e os samaritanos. Pela humildade daquela mulher, Jesus liberta o seu filho, a sua filha, de um demônio. Depois os gregos vieram falar com Jesus. Jesus não atende os gregos. Por que Jesus não atende os gregos? E os gregos foram apelar para Filipe. Filipe, nós queremos ver Jesus. E Jesus não responde nada. Por quê? Porque não era o tempo dos gregos. Agora, quando Jesus dá ordem para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz: ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrai pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mesmo quando Jesus dá ordem, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, mandando os seus discípulos ir por todas as nações da terra, Jesus estava se referindo aos judeus, às 12 tribos de Israel, que estavam dispersas entre as nações da terra. E Deus via as 12 tribos como nações. Aí você vê que, quando os apóstolos são perseguidos, em Atos capítulo 11, versículo 19, senhor Rodrigo, eu poderia perguntar ao senhor, os apóstolos, em Atos 11, 19, quando eles foram dispersos por causa da perseguição que sobreveio sobre eles, por causa da morte de Estevão, eles iam de cidade em cidade, de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino dos céus a todas as nações da terra? O senhor sabe que não é, todo mundo sabe que não é, mas eles iam pregando o evangelho do reino dos céus, anunciando somente aos judeus. E quando Pedro vai escrever a sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capado, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Pedro direciona a sua carta somente aos seus irmãos judeus, as 12 tribos de Israel, que estavam dispersas entre as nações. Se você pegar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, e você vai encontrar o Tiago dizendo: Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Para quem Tiago escreveu? Para as 12 tribos de Israel que estavam na dispersão. Agora, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 14 ao 19, Jesus Cristo dá a chave do céu a Pedro. E tendo ele a chave do céu, ele abre a porta da salvação aos judeus em Atos capítulo 2. E depois abre a porta da salvação para os samaritanos em Atos capítulo 8. E depois para Cornélio em Atos capítulo 10. E você não vê os apóstolos de Jesus Cristo pregando às nações. E para Pedro e a Cornélio, o Cornélio mandou mensageiros a Pedro, e Deus teve que dar visões, uma visão a Pedro, interpretar a visão para Pedro, e dizer que Pedro deveria ir batizar Cornélio. Mas quando Pedro faz isso, houve uma agitação em Jerusalém, e os apóstolos que estavam em Jerusalém mandou chamar Pedro, para que Pedro se explicasse o que ele tinha ido fazer para um homem das nações, Cornélio, sendo que o seu mestre Jesus tinha lhe dado ordem para não ir aos homens das nações. Agora, Jesus, senhor Rodrigo, e todos que estão assistindo, nem mesmo é a luz do mundo hoje. E você diz que Jesus de Nazaré é a salvação. Nem mesmo a luz do mundo ele é. Jesus disse em João 5,35 que João Batista foi a luz do mundo no seu tempo. João foi a luz no seu tempo, e vocês se alegraram por um tempo em sua luz. João 5,35. Em João 9,5, Jesus diz: enquanto eu estou convosco no mundo, viu, senhor Rodrigo? E todos que estão ouvindo a live, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, porque existe um tempo determinado. Em João 12, versículo 36, Jesus diz: enquanto a luz está aqui convosco, credes na luz, para que vocês sejam filhos da luz. Jesus novamente usa a palavra enquanto. Enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, em Atos 13, 47, Paulo deixa bem claro que Paulo, foi estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra, e não Jesus. Ok. Rodrigo Lopes, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, pode começar. Abre o seu áudio, tá? Bom, baseado no que o Dietmar disse aí, né, que Jesus ele veio somente para... foi um profeta somente da casa de Israel, né?
Eu gostaria de perguntar para ele, baseado em João capítulo 14, verso 3. Verso 3, que ele diz assim, ó, e quando eu for vos preparar lugar, direi outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como fica essa profecia aqui de João capítulo 14, verso 3, afirmando que voltaria para buscar a igreja, para buscar os seus discípulos, nobre Vietnã? O Daltamar, você entendeu a pergunta? Sim, eu entendi. Você tem, então, 5 minutos para responder, fica à vontade. Porque vou responder essa sua pergunta, mas antes vou pontilhar algumas coisas aqui, que não deu tempo para me dizer. Agora, eu gostaria de dizer que o livro do profeta Cacos Filipe, hoje, não ontem e não amanhã, mas hoje, nessa geração, tem mais valor do que todos os livros da Bíblia juntos. Porque o que salva é o que Deus diz no presente, não é o que Deus dirá no futuro, não é o que Deus disse no passado. E lá, no tempo de Jeremias, as palavras a ser escutada eram as palavras de Jeremias. O livro de Jeremias, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro, senhor Rodrigo, tinha mais valor do que todos os livros de Moisés. Quando Jesus estava pregando no ano 33, a sua mensagem tinha mais valor do que todos os 39 livros da Torá dos judeus. Quando Paulo estava pregando por volta do ano 53, as 14 cartas de Paulo tinham mais valor do que todo o resto, até mesmo do que os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré. E Paulo diz, como nós escaparemos se nós não atentarmos para esta tão grande salvação? A grande salvação lá era a mensagem de Paulo. Em 1520, as 95 teses de Lutero para a salvação tinha mais valor do que todos os livros da Bíblia juntos. Hoje, o livro do profeta Cacos Filipe, que tem 146 capítulos, tem mais valor do que todos os livros da Bíblia e todos os livros de todos os profetas que Deus já enviou para a Terra. Por quê? Porque a Bíblia e o livro dos profetas mortos é aquilo que Deus disse no passado. Não somos salvos pelo que Deus disse, somos salvos pelo que Deus diz. Por isso que o jovem, em busca de salvação, pergunta, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse, guarda os mandamentos. Quais, Senhor? E Jesus cita a lei de Moisés. Senhor, esses mandamentos eu tenho guardado. Jesus disse, então, para você ser perfeito, ser salvo, você tem que vir seguir-me. Vende o que tem e vem seguir-me. Porque a salvação era Jesus. Exatamente isso. Mateus capítulo 10, versículo 41, Jesus diz, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Agora, o senhor Rodrigo mente aqui. Ele diz que o profeta Cacos Filipe tinha 7 milhões guardados em sua casa. Isso é uma mentira. Eu quero dar oportunidade para o senhor Rodrigo, ou dar provas que ele tinha 7 milhões de reais na sua casa, né? Ele disse que 7 milhões de reais. Quero que ele prove que são 7 milhões de reais. Ou que ele retifica. E, de fato, ele reconheça que é uma mentira. Então, o senhor Rodrigo vai ter aí a oportunidade para dizer que, de fato, dá a prova aí, que o profeta tinha 7 milhões de reais na sua casa. E se esse dinheiro era de alguém? Era de alguma pessoa? De quem era o dinheiro? De onde veio o dinheiro? Quero que ele mostre aí. Porque nós temos que ser, tem que ser com a verdade, né? Agora, eu quero dizer uma outra coisa. Que quando ele diz aí, citando João 1,11, ele veio para o que era seus e os seus não receberam, não era Jesus de Nazaré que iria para as nações, senhor Rodrigo. Não era Jesus. Mas eram os seus apóstolos que iriam para as nações. Depois era Paulo que iria para as nações. E ele disse que enviaria profetas para a terra. Não era ele, Jesus de Nazaré, que iria pregar nas nações. Mas era ele na sua forma de espírito, na sua forma de Deus, de Pai, nos seus profetas que ele prometeu enviar em Mateus capítulo 23, versículo 34 e versículo 35. Agora vamos lá, o senhor diz aí, João 14, 3, para onde eu for, né? Eu levarei vocês, vós quem, senhor Rodrigo? Você que vive no século 21? No ano de 2021, é para você que Jesus diz isso? É para vós, as pessoas dessa geração, que Jesus está dizendo que vai levar eles para estar com ele lá no paraíso? A não ser que isso é uma loucura, porque Jesus nem conhece você. Jesus de Nazaré não conhece você, não conhece Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia. Jesus não falou americano, Jesus não falou a grego, Jesus não falou a romano, Jesus não falou a brasileiros, mas Jesus estava falando com as pessoas do seu tempo, que acreditavam nele e tinha ele como profeta.
era para os seus discípulos que ele se dirigia em João 14:3. Não era para você, senhor Rodrigo, não era para mim. Agora, Deus enviou um profeta para o nosso tempo, que é o profeta Cacô Filipe. Ninguém pode ser salvo hoje, a não ser pela mensagem do profeta Cacô Filipe. Vou fazer uma pergunta, ela é livre para o senhor responder ou não no seu tempo. De acordo com Atos 13:47, a luz do mundo era Jesus ou era Paulo? De acordo com Atos 13:47, a salvação de Deus era Jesus ou era Paulo? De acordo com Atos 13:48, as pessoas acreditaram nas palavras de Jesus ou nas palavras de Paulo? O senhor responde se o senhor quiser depois. Não é obrigado a responder. Mas hoje a salvação de Deus é o profeta Cacô Filipe. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do profeta Cacô Filipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe é para você.